sou o Pedro Fogaça, sou nutricionista do Wesley da linha no projeto deles de emagrecimento, e hoje eu vou estar aqui com vocês para responder algumas perguntas que vocês mandaram no Instagram deles, né? Então a gente vai tirar algumas dúvidas sobre nutrição, sobre esse processo de emagrecimento, né? Que geralmente é o que o pessoal mais tem dúvidas por aí. Bom, vamos lá, eu estou com as perguntas aqui que vocês mandaram no Instagram deles. Eles selecionaram algumas aqui para eu responder hoje para vocês. Bom, a primeira qual a melhor dieta para emagrecer? Então é o seguinte, essa pergunta é um pouco complexa, só que ao mesmo tempo simples também. Porque é o seguinte, a melhor dieta para emagrecer vai ser a que mais vai ter aderência à pessoa que a gente está trabalhando, né? A que mais vai se ajustar para determinada pessoa. Então assim, jejum intermitente emagrece? Emagrece. Fazer dieta cetogênica emagrece? Também emagrece. Low carb? Também. Mas existem pessoas que não vão se adaptar a determinadas estratégias. Então não adianta você ser um cara que tem muita fome pela manhã, que morre de fome ao acordar, que precisa comer alguma coisa quando você acorda e você querer fazer um jejum de 18 horas. Não vai rolar, né? Você vai acabar se sabotando e vai largar a dieta, vai deixar de lado isso daí e vai voltar para a vida normal. E aí você não vai ter sucesso no emagrecimento. Então, se a gente pensa sempre assim, como se tivesse uma dieta ideal, a gente não vai conseguir ver resultado, porque essa dieta ideal que vão vender para vocês pode não ser a ideal para vocês, né? E aí vocês não vão conseguir fazer isso, né? Então você vai falar, porra, eu não consigo, sei lá, eu sou fracassado, não consigo emagrecer e tal, o problema é meu, a culpa é minha, mas não é. A culpa é da pessoa ou da estratégia que vocês tentaram seguir, que não era bem ajustada para vocês. Então assim, quando a gente fala em emagrecimento, a gente está falando em déficit calórico, ou seja, você vai consumir menos calorias do que você gasta, tá? Se vocês fizerem uma dieta com, vamos supor, com 1000 calorias, na qual vocês consumam só arroz, vocês vão emagrecer, sem sombra de dúvidas, não tem como não emagrecer. Qual que é o problema disso? É que comer só arroz não é saudável e não é prazeroso, tá? Então falar que carboidrato engorda, etc., é uma besteira, uma baboseira, né? Porque o que vai fazer resultado de fato é consumir menos calorias. E aí a gente vai usar determinadas estratégias, que vão ser as que a gente vai colocar na dieta ou no treino, para fazer com que vocês vejam cada vez mais resultados, tá? A outra pergunta aqui é: a dieta do ovo emagrece? É a mesma coisa, né? Se vocês consumirem uma quantidade de ovo que vão deixar vocês em déficit energético, vocês vão emagrecer. Agora, qual que é a questão? É aquilo que a gente falou da aderência. Quem consegue viver comendo só ovo? Ninguém consegue fazer isso, né? É horrível fazer isso, né? Ninguém merece fazer isso, ficar comendo só ovo para emagrecer. Então assim, do ponto de vista de saúde, também é péssimo, porque você está obtendo só uma fonte de nutrientes ali, tá? Você está consumindo bastante proteína, tá consumindo uma fonte de gordura boas, tá? Mas está deixando de consumir muitas outras coisas que você precisa também, né? E além de tudo, é aquilo que eu falei, né? Não tem aderência nenhuma. Então você vai fazer uma dieta do ovo, você vai fazer a dieta por 2 semanas, você vai emagrecer. Vai perder água, mas também vai perder gordura. Aí chega na 3ª semana, você está de saco cheio, você não aguenta mais ver o ovo pela frente, ovo mexido, ovo cozido, omelete, seja o que for. E aí você vai abrir mão da dieta. Então assim, emagrece, mas não funciona, tá? Capaz de você engordar o dobro do que você perder depois, por ter algum comportamento compensatório ao comer e acabar exagerando muito na hora que você sair dessa dieta aí. Então essas estratégias extremistas, elas são péssimas para o emagrecimento, tá? A dieta do ovo, dieta da carne, são coisas que não deveriam ser feitas por ninguém, né, pensando em emagrecer. A próxima pergunta é uma que eu acho boa e que bastante gente realmente confunde, né, que é o que é dieta cetogênica e low carb e qual a diferença entre elas. Bom, a dieta cetogênica é realmente diferente da low carb. E qual que é a diferença entre elas? A diferença é que na dieta low carb a gente trabalha com uma quantidade de carboidrato abaixo de 40% do consumo energético seu. Isso é bastante coisa,
se a gente for montar uma dieta. Assim, é considerado bastante coisa para pessoas que estão acostumadas a fazer uma dieta super extrema, cortar todo o carboidrato. Aí eu coloco lá na dieta da pessoa 35% de carboidrato, ela vai achar que tem muito, mas já é uma dieta low carb, né? Ou seja, ela tem uma redução no teor de carboidratos. Aí a gente costuma manter, o ideal seja que a gordura mantenha assim uma faixa dentro do normal, então vamos falar assim 20, 25%, e a gente trabalha com o restante de proteínas, né? As proteínas vão ser o que mais vão auxiliar nesse processo de emagrecimento aí. A dieta cetogênica, ela tem uma quantidade controlada de carboidratos, uma quantidade controlada de proteína e o restante é gordura. Então na cetogênica a gente trabalha com mais ou menos 70% de gordura, 20% de proteína e 10% de carboidrato. 10% de carboidrato é muito pouco, né? Você vai conseguir 10% de carboidrato comendo legumes e comendo algumas frutas com baixo teor de carboidrato. Então assim, você tem que cortar bastante carboidrato mesmo da alimentação. Aí sim você restringe muito. E qual que é o que as pessoas mais pecam? Essa questão da proteína. Eu falei em 20% de proteína. Isso não é bastante proteína. Ou seja, na cetogênica você não fica comendo carne até não aguentar mais. Essa quantidade tem que ser controlada. Por quê? Porque a ideia da cetogênica é fazer com que o seu corpo sofra uma certa adaptação, que é o quê? Que é aprender a usar corpos cetônicos como forma de energia. Esses corpos cetônicos, eles são formados no nosso corpo quando a gente tem uma restrição de carboidrato e a gente para de usar o açúcar, a glicose como fonte de energia. Você ainda vai ter um pouco disso do sangue para ser usado por outros sistemas que dependem mais do açúcar, então seu corpo ainda consegue formar açúcar mesmo que você esteja consumindo muito pouco, mas a maior parte da energia vai vir desses corpos cetônicos. E se você consome uma quantidade de proteína alta, acima desses 20%, pelos aminoácidos poderia estar sofrendo um processo de transformação, na qual eles vão virar energia, virar glicose. Nessa via a gente deixa de utilizar os corpos cetônicos aí. Então talvez a gente possa não entrar em cetose se a proteína estiver muito alta. Então a quantidade de proteína é controlada, a de carboidrato também e a de gordura é muito alta, né? Então assim, consumir mais de 70% de gordura na dieta, sendo que eu falei que normalmente a gente faz uma dieta com 25%, você tem que comer gordura pra caramba, né? E assim, muitas vezes não é uma dieta muito palatável, porque é meio ruim você comer tanta gordura, né? Qual que é a ideia? Que a maior parte dessa gordura não venha das carnes, né? Venha de melhores fontes de gordura. Então a gente está falando em abacate, a gente está falando em castanhas, em azeite, em salmão, nesse tipo de gordura, não a gordura saturada da carne vermelha e tudo mais. Mas mesmo assim é bem difícil, então não é uma dieta muito prazerosa para ser feita, mas ela pode sim ser feita. Tem pessoas que se adaptam bem, mesmo não achando tão simples. Ela pode ser usada como estratégia em determinado momento para a gente meio que, vamos falar assim, quebrar um platô no emagrecimento. Ela pode ser usada como estratégia para pessoas que têm alguns problemas de saúde, como por exemplo epilepsia. Então ela trata muito bem isso, mas é uma dieta de aderência muito baixa, né? É muito difícil a gente seguir isso. Qual dieta emagrece mais rápido? É o seguinte, você emagrece mais rápido quando você tem um déficit calórico maior, tá? Não tem segredo. Se a gente for pensar em velocidade de emagrecimento, é essa a questão. Então vamos supor assim, você consegue ficar em jejum, sem comer nada. Estou falando de jejum intermitente, você não vai comer nada por um mês, só bebendo água. Você consegue fazer isso? Então é a forma que você emagrece mais rápido, muito provavelmente. Se você fizer uma dieta de 500 calorias, você emagrece mais rápido que uma dieta de 1000 calorias. Isso é simplificando bem o processo, só que aí a gente entra em vários outros problemas, que é assim, primeiro que a gente tem a questão, que eu volto a falar de novo, da aderência. Tá, a dieta emagrece rápido, mas você consegue fazer essa dieta? Você consegue se manter fazendo essa dieta? Eu vou comer 500 calorias, mas eu consigo comer isso por uma semana só, então não adianta nada, não vai fazer diferença isso para você. E a segunda quanto menos calorias você consome, pior vai ser o seu treino, né, o que você deveria pensar, você deveria treinar, dependendo do indivíduo que a gente está falando. Na maioria dos casos o treino é super recomendado,
né? E se você come muito pouco, você não vai conseguir treinar bem e você tem uma chance muito grande de perder massa muscular, né? Perder massa muscular é uma coisa péssima pra gente. Então assim, eu acho que a gente não tem que pensar na dieta que emagrece mais rápido. A gente tem que pensar de novo naquilo, qual que é a melhor estratégia alimentar que se adapta para mim. Porque se vocês sempre ficarem pensando em dieta, vocês nunca vão conseguir emagrecer e manter esse emagrecimento. Vocês nunca vão ter um emagrecimento de sucesso. Nós falamos assim, eu vou fazer a dieta do ovo. Tá bom, vamos supor que você faça, você perca aí 15 quilos. Se você não aprendeu a comer bem, você vai sair da dieta do ovo, vai voltar ao que você comer ao seu hábito alimentar anterior, você vai ganhar 15, 20 quilos de novo. E você vai ficar sempre nesse efeito sanfona. Tem um termo em inglês que eles chamam de yo-yo diet, né? Que é vai e volta. Então, quando você entra numa estratégia muito extrema, assim, você sempre tem a chance de retornar ao peso anterior. Então, assim, para emagrecer mais rápido, menos calorias, tá? Isso é básico. Pode ser uma cetogênica, pode ser uma low carb, seja qual for. O consumo calórico vai ter que ser menor. Mas essa não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é a gente pensar em vocês terem aderência a esse planejamento. Quantas refeições por dia é o ideal? Há diferença entre fazer 5 refeições ao dia ou fazer apenas 2, se a quantidade de macros for mantida? Bom, primeiro, não tem número ideal de refeições por dia, tá? Isso é muito variável de pessoa para pessoa. Então, assim, eu sou um cara que gosto de comer várias vezes ao dia. Se eu tentar fazer só 3 refeições ao dia, eu não vou me adaptar bem a isso. E aí eu não vou conseguir manter isso. Eu vou ter muita fome e vou comer entre as refeições, vou sabotar minha dieta, tá? Se eu tentar fazer 10 refeições ao dia, provavelmente não vou conseguir também. Então, assim, tem que ser uma quantidade que a pessoa se sinta bem fazendo. Isso vai ser muito variável, mas quando a gente fala em um processo de emagrecimento saudável, sempre pensando nessa questão de massa magra, a gente costuma falar de 3 a 4 refeições ao dia, na qual essas 3 a 4 refeições vão ter fontes de proteína. Isso é importante por 2 razões. Primeiro, para a gente manter bastante saciedade, né? Então você ficar bem saciado entre as refeições, a proteína ajuda nisso. E segundo, para a gente manter uma taxa muito boa de síntese proteica e manter um equilíbrio legal nessa questão da massa magra, em termos de não perder massa magra, tá? Então, assim, consumindo 2 refeições ao dia, se a gente estiver pensando em ganho de massa muscular, é longe de ser o ideal. Em emagrecimento até pode funcionar, mas eu colocaria pelo menos de 3 a 4 refeições. Eu acho que a gente consegue distribuir muito melhor esses nutrientes. E eu não estou falando em 3 a 4 refeições gigantescas, tá? Pode ter uma refeição, pode ser 2 grandes e 2 que você consuma, sei lá, uma porção de frutas e uma porção de proteína que pode vir do proteína em pó, por exemplo, whey protein, né? Então pode ser até um shake, mas a gente está conseguindo fracionar bem isso, né? Então eu gosto de trabalhar com fracionamentos de pelo menos 3 a 4, pode ser mais, pode ser menos, mas eu acho que esse mínimo é mais eficiente pensando em emagrecimento e também em ganho de massa muscular. Quer dizer que mesmo que eu bata os macros, eu comer 2 vezes não é legal. Vamos supor que eu não tenho tempo. É válido ou eu estou fazendo errado? Bom, assim, eu acho que esse negócio de não ter tempo, para mim é meio desculpa, assim. Igual eu falei, você pode fazer 2 refeições que sejam um shake. Pô, você tem 5 minutos para tomar um shake. Menos, vamos falar, 1 minuto, você engole o shake ali. Isso, pensando em ganho de massa muscular, a gente vai fracionar mais essa distribuição proteica do dia. Então a gente vai colocar proteína em 3 a 4 refeições ao longo do dia. Isso faz muita diferença. Pensando na questão do emagrecimento, isso pode fazer diferença no termo de manter mais a sua massa muscular a longo prazo. Não significa que você vai emagrecer mais ou menos. Tem gente que fala assim, você tem que comer mais para o seu metabolismo ficar mais acelerado, não sei o quê. Não, não tem nada a ver, não é isso. Significa que, mesmo que você não tenha fome fazendo 2 grandes refeições ao dia, você manteria mais massa muscular se você fracionasse um pouco mais, né? Isso é relevante, mesmo que você bata os macros do dia, porque a proteína vai estar muito mais bem distribuída ao longo do dia. Não estou falando que você tem que comer 7 refeições, 7 com proteína, não, mas estou falando pelo menos 3,
né? Então isso acaba sendo um pouco relevante até nesse processo. Posso comer só ovos para compensar, para talvez atingir a quantidade de proteína do dia? Pode, não tem problema comer só ovos para isso. O problema é que dependendo de qual for essa quantidade que você vai ingerir, relativa ao seu peso corporal, vai ser difícil você conseguir fazer isso só com ovos. E se você fizer com os ovos inteiros, você vai estar colocando muita gordura na dieta. Então vamos supor, eu tenho que comer para atingir minha proteína, o ovo tem 6 gramas de proteína. Eu tenho que consumir, vamos supor, 120 gramas de proteína por dia. Então eu tenho que comer 20 ovos ao dia. Não é muito fácil, né? E você vai estar comendo, além disso, se comer para bater essa quantidade, você vai estar comendo a gema junto, porque a gema também tem proteína. Então você vai estar consumindo muita gordura. Assim, eu não acho muito eficiente para comer só ovos. Lógico, se a gente estiver falando de uma pessoa que não tem condição nenhuma e tudo mais, a gente pode trabalhar com uma quantidade de proteína de 0,8 gramas por quilo de peso. Isso é pouca coisa, né? Aí você pega alguém de 70 quilos, é uma quantidade razoável de proteína que você consegue bater só com ovos. Você come 4 ovos no almoço, 4 no jantar, já era. Nesses casos eu acho que tudo bem, né? Se a gente for pensar numa dieta para a população em geral, para alguém muito mais humilde e tal. Agora, se a gente for pensar em resultados, pensando em emagrecimento e ganho de massa muscular, eu acho difícil a gente atingir isso só com ovos no dia, a não ser que você ame ovos e consuma, às vezes, só a clara com uma facilidade enorme. Tem gente que faz omelete com 10 claras de ovo, com 12 claras de ovo e come uma boa. Mas a maioria das pessoas não se adequam tão bem a isso. Então eu acho que é possível, mas não é tão simples assim. O que é melhor para comer no pré e pós-treino? Na verdade, eu só falou pré-treino aqui, eu coloquei o pós. Mas assim, isso depende muito, né? Mas assim, quando a gente vai falar em pessoas normais, eu não estou pensando em nenhum atleta de altíssimo rendimento, nada assim. A refeição pré e pós-treino é o que menos importa. Tipo assim, você não tem que... Às vezes chegam pessoas aqui no consultório e começaram a treinar musculação agora, a pessoa faz um treino de 40 minutos, levíssimo, e ela quer saber o que tem que comer antes e depois do treino. Pô, isso é muito insignificante, né? Isso não tem relevância nenhuma assim, no processo. Chegam pessoas aqui que falam para mim, eu fui na loja de suplemento, fulano falou que eu tenho que tomar carboidrato depois do treino, senão eu vou perder massa muscular, não sei o quê. Pô, é um cara que, né, o cara nem está treinando direito e tal, e não tem nada a ver esse negócio. Então assim, quando a gente pensa em alto rendimento, em alguém que treina 2 vezes ao dia, 2 treinos super intensos, ou que vai competir em uma prova e tal, essa alimentação realmente faz diferença. A gente está pensando num cara que vai fazer uma ultramaratona, o cara leva, sei lá, 6 horas para fazer a prova. Então você precisa muito pensar nas refeições direito. Agora, para alguém que vai fazer um treino de 40 minutos, 1 hora, fica pensando que você vai comer antes e depois do treino, o que é mais importante? Primeiro, você comer alguma coisa antes do treino que você não fique mal no seu treino. Então assim, eu vou comer antes do treino 5 ovos. Aí você chega no treino de barriga cheia, com vontade de vomitar e não treina direito, né? Então, não está dando certo. Ou então, eu vou em jejum. Aí você chega no treino, você está fraco, você tá com dor de barriga, não sei o quê, dor no estômago, né, por não ter comido nada, e não consegue treinar direito. Então assim, o que a gente costuma recomendar? Que seja, depende muito da pessoa isso, mas normalmente a gente coloca uma refeição de 1 a 2 horas antes do treino, que dependendo da digestibilidade, do tempo de esvaziamento gástrico dessa pessoa, a gente pode usar uma refeição com menos volume, alguma coisa mais simples, tipo assim, uma banana com pasta de amendoim e mel, sei lá, dei um exemplo. Ou se o cara consegue comer bem, você coloca 2 horas antes do treino, o cara comer um arroz com frango. Pode ser também, mas também pode ser um pão integral com creme de ricota e um ovo mexido. Então assim, tem N opções, né? Você não tem que necessariamente comer carboidrato, proteína e ou gordura antes e depois do treino, tá? Esse negócio que a gente fala assim, você tem que sair do treino e comer proteína. Aí você vê o cara na academia saindo do treino, chacoalhando a shakeira dele para tomar o whey protein dele, porque senão ele vai catabolizar, né? Isso é uma besteira, não existe isso. Você pode muito bem chegar em casa, tomar banho e comer depois do treino 2 horas depois, se você não tiver com fome.
Não tem problema nenhum isso, você não está perdendo tempo de síntese proteica, você não está perdendo massa muscular, não está deixando de ganhar, nada assim. Agora, você é um cara de alta performance, e aí depois do treino você vai ter um treino logo em seguida, sei lá, 4, 6 horas depois. Aí sim, você tem que sair do treino quanto antes, tomar uma quantidade alta de carboidrato de rápida absorção, talvez de proteína junto, para você aumentar, acelerar essa ressíntese do glicogênio muscular seu, que você vai usar de novo no treino da noite. Mas não é o caso das pessoas normais, né? Então, a gente tem que pensar na refeição, no planejamento alimentar como um todo, tá? Se você treina, por exemplo, eu sempre falo isso, quando a gente treina, vamos supor, você vai treinar às 5 da tarde, o seu pré-treino, o que você vai comer, por exemplo, às 4 da tarde, é o que está sendo menos importante aí como fonte de energia para o seu treino. O que é mais importante? É o seu almoço e o seu café da manhã. Por quê? Porque o seu corpo leva de 4 a 6 horas, pelo menos, para sintetizar essa comida que você está comendo, digamos assim, e formar energia no seu corpo. Então, o que você come às 4 horas está sendo digerido para o seu treino. Você não está usando isso como energia. Tá? Se você ficar sem comer carboidrato de manhã, sem comer carboidrato no almoço, e aí você come o carboidrato antes do treino para dar energia para você treinar, você está fazendo cagada. Você deveria estar comendo carboidrato no café da manhã, no almoço e antes do treino você poderia nem comer carboidrato, porque você não vai usar isso como energia. Então a gente tem que pensar no planejamento como um todo, não só o que você vai comer antes e depois. Tá? Que depois do treino você tem que ter uma ingestão proteica, mas essa ingestão proteica não é assim, logo depois, meia hora depois, 1 hora depois. O que a gente fala é que, vamos supor, você comeu proteína no seu café da manhã, no seu almoço, e aí eu falei para vocês para a gente comer proteína 3 vezes por dia, pelo menos. Aí você treinou às 4 da tarde, se você for comer proteína só no seu jantar às 8, tá tudo bem, não tem problema, mas você comeu proteína depois do seu treino até a hora de você dormir. Dá para afinar sem cortar o carboidrato? Depende se você está falando afinar, né? Assim, algumas estratégias, primeiro, cortar carboidrato, quando a gente fala cortar, vamos supor que você não vai comer nada de carboidrato, isso nunca é necessário. Ninguém precisa cortar carboidrato para emagrecer, seja qual for o seu objetivo, tá? Cortar totalmente. A gente pode trabalhar reduções nesse carboidrato aí. Agora sim, depende do quanto você consome de carboidrato. É aquela história que eu falei de novo, né? Vamos supor que você consuma 1000 calorias só de carboidrato, só de arroz. Você vai emagrecer do mesmo jeito, você vai afinar do mesmo jeito. Mas isso é bom você fazer? É tranquilo você fazer isso? Não, não é. Né? Então assim, vamos supor que eu consuma muito carboidrato na minha alimentação. Aí eu não vou reduzir esse carboidrato, eu só vou reduzir a proteína e a gordura. É a melhor forma de emagrecer? Provavelmente não. Provavelmente você deveria reduzir um pouco o carboidrato, equilibrar um pouco mais a gordura, talvez aumentar um pouco a proteína, para você conseguir emagrecer com qualidade. Mas assim, você não precisa tirar carboidrato para emagrecer. Tá? Isso não faz sentido nenhum. Ele é uma fonte de caloria e ele engorda, assim como ele pode engordar, né, digamos assim, se você consumir um excesso calórico, assim como a gordura e até mesmo a proteína pode fazer isso. Né? Gordura se transforma em músculo? Não, gordura não se transforma em músculo. Então, assim, quando você tem um processo, por exemplo, de emagrecimento, no qual durante esse processo, por N razões, você pode ganhar massa muscular junto, não significa que a sua gordura está virando músculo. Mas o que pode acontecer é que, por exemplo, alguém vamos supor, alguém com muito sobrepeso, com bastante gordura para perder, que está treinando musculação ou um treinamento resistido e que tem um bom consumo proteico e não tem um déficit calórico tão grande, tão agressivo, e principalmente se essa pessoa não tiver muita experiência com treinamento anteriormente, não foi alguém já treinado, você tem uma grande chance de a energia proveniente dessa queima da sua gordura ser utilizada em parte para se transformar em tecido muscular. Isso realmente pode acontecer. É por isso que às vezes algumas pessoas conseguem emagrecer e ganhar músculo ao mesmo tempo. Né? Mas isso são situações específicas. Mas não é que a gordura está se transformando em músculo, é que em determinado momento, com todo esse contexto que eu falei, a energia da queima da gordura vai ser utilizada como energia para o processo de síntese de massa muscular. Tá? Carboidrato à noite engorda mais do que de
dia? Isso é um assunto um pouco controverso, que antigamente as pessoas sempre falavam isso, né, que você não poderia consumir carboidrato à noite, que engordava mais, porque você estava mais parado no período noturno e você ia dormir. Bom, hoje em dia o que existe é uma nova linha de estudo que chama crononutrição, que estuda um pouco melhor o funcionamento do nosso ritmo circadiano e da ingestão de nutrientes. O que se percebe é que a sensibilidade à insulina do nosso corpo ela é reduzida no período noturno, né? Eu acho que ainda é muito cedo para afirmar que essa redução da sensibilidade à insulina seja significativa para atrapalhar no processo de perda de gordura caso você coma algum tipo de carboidrato à noite, principalmente para quem treina à noite, porque quando você treina você tem uma melhora nessa sensibilidade à insulina sua. Então quem treina à noite deveria, talvez, poderia muito mais consumir carboidrato depois do treino, mesmo que seja à noite. Agora, vamos falar assim, se a gente tem considerando essa possível hipótese dessas pesquisas de crononutrição, como sendo verdade, se a gente tem um indivíduo com sobrepeso, se o cara treina à tarde, a gente poderia talvez colocar carboidrato no restante do dia e diminuir à noite, tá? Pode ser uma estratégia sim, eu acho que isso é válido, mas é muito cedo para afirmar que vai ser uma coisa que vai engordar mais ou não, tá? Agora, se é um cara que treina à noite, ou se é um cara que sente muita fome à noite, às vezes é um pouco mais difícil tirar o carboidrato à noite, e é mais fácil deixar o carboidrato do que fazer o cara sofrer passando fome à noite porque ele não vai comer algum carboidrato ali que faria bem para ele. Então não vai ser isso que vai fazer você não emagrecer, tá? Isso com certeza funciona assim. A gente pode talvez ter uma certa influência disso daí no período da noite, realmente, mas não é o que vai limitar o seu emagrecimento. Para quem ama carboidratos, tem como fazer uma dieta para emagrecer comendo pão, pizza e esfirras? Bom, assim, você pode emagrecer, de novo, comendo só pizza, né? Se você comer, sei lá, vamos fazer assim, sei lá, 6 fatias de pizza por dia, você vai emagrecer, né? Mas você consegue viver comendo 6 fatias de pizza? Fora que é um negócio que, se a gente for pensar em saúde, é horrível, né? Então, não tem nem o que falar pensando em saúde. A gente deveria pensar sempre em saúde em primeiro lugar. Mas você pode emagrecer comendo só pizza. Entra de novo naquela questão do déficit calórico. É a melhor forma de emagrecer? Não. É a mais saudável? Também não. Comer pizza e esfirra todo dia, se a gente for pensar em emagrecimento saudável e sustentável, eu acho que é inviável, né? Então não existe isso. Se você está querendo emagrecer, você está querendo melhorar seus hábitos, você está querendo ficar mais saudável, você tem que sair dessa, né? Não tem como, você não dá para você ter tudo assim na vida. Eu quero emagrecer, ser saudável, comendo pizza, hambúrguer e esfirra todo dia. Não existe isso, você não vai conseguir fazer isso, tá? Agora, pão sim, você pode comer pão todo dia e emagrecer, né? Depende do que você come esse pão, né? Você vai enfiar 500 gramas de mortadela no pão com queijo, ou você vai colocar um ovo de novo no meio do pão, um requeijão light, uma mussarela, alguma coisa assim. Então faz diferença com o que você está comendo esse pão aí, né? E o quanto de pão você vai comer no dia. Mas sim, você pode emagrecer comendo pão todo dia, dependendo do que você comer e o quanto você comer, e pode comer a sua esfirra e a sua pizza no final de semana. Inclusive eu coloquei na dieta do Wesley e da Aline, né, que eles poderiam estar consumindo isso nos finais de semana. Não vejo problema nenhum, eu mesmo faço isso, eu mesmo gosto de comer pizza, consumo pizza quase sempre aí, mas não é um negócio que eu vou comer sempre, né? Até porque, se for pensando em saúde, sei lá, eu não imagino comendo pizza todo dia, né? Acho que ia ser meio enjoativo, ia me acabar fazendo mal isso daí. Mas pão sim, você pode comer pão todo dia e deixar a pizza e esfirra para um dia ou outro na semana, se você comer com moderação, não falar assim, eu vou comer pizza na semana, mas eu vou no rodízio, eu vou comer 15 pedaços. Aí não dá também, né? Então a gente tem que ter uma certa noção, um certo equilíbrio com relação a isso. Quais alimentos atrapalham no processo de emagrecimento? Nenhum, não existe isso, tá? Não existe alimento que atrapalha e alimento que ajuda. O que existe sorvete. Sorvete é um alimento que, em uma quantidade muito pequena, você tem muita caloria.
Então, se eu for comparar sorvete com, sei lá, com batata doce, pô, se você for pensar em emagrecer, é muito melhor você comer batata doce que você comer sorvete. Você vai conseguir comer um caminhão de batata doce enquanto você come um potinho de sorvete. Então, assim, existem alimentos que são muito mais calóricos e que a gente deveria, talvez, no processo de emagrecimento, trabalhar uma redução deles, né? E existem alimentos que são muito mais saudáveis, então, principalmente legumes, frutas, verduras, que a gente deveria aumentar no processo de emagrecimento, porque eles dão muito mais saciedade e têm muito menos calorias, né? Se a gente for pensar do jeito correto, é isso que acontece, né? Então não significa que se você comer sorvete todo dia, você não vai emagrecer. Mas significa que se provavelmente você comer um pote de sorvete todo dia, você não vai emagrecer, né? Porque aí não dá, aí é muita coisa. Então assim, a gente tem que conseguir equilibrar um pouco mais isso, deixar uma pequena parcela de alimentos que possam não ser a melhor opção e a maior parte de alimentos que seriam a melhor opção para facilitar esse processo de emagrecimento, que cai naquela velha história, aderência. A última pergunta é, dieta seca a barriga em 7 dias, essas coisas funcionam? Não funcionam, né? Pô, se você tem, vamos supor que você está acima do peso, você está com gordura pra caramba na barriga, você acha que em 7 dias você vai perder isso? Não vai acontecer, né? A não ser que assim, seca a barriga, vamos supor, pô, um cara que está com um físico bom, ele já está meio definido e tal, ele está numa dieta que ele está comendo bastante, aí você faz uma dieta que você corta todo o carboidrato, você aumenta a água pra caramba que o cara vai consumir, em 7 dias ele vai ver o abdômen dele mais definido, tá? Agora se você está com... Mas assim, esse mais definido que eu estou falando é uma questão visual só, né? Tipo assim, você vai olhar e ele está mais definido, mas ele não está mais definido porque ele perdeu gordura, não, é porque você tirou a água, você diminuiu o sódio e tudo mais. Então, é uma estratégia, digamos assim, que, por exemplo, os atletas usam, tá? Agora, se você pensar que uma pessoa com sobrepeso, que está com bastante gordura abdominal, vai secar a barriga em 7 dias, isso é besteira, cara. É para vender fórmula mágica na internet, é para você comprar um chá que vai ser diurético, é para você comprar um remédio que vai ser um laxante, aí você vai perder peso pra caramba, mas porque você foi no banheiro pra caramba, porque você desidratou e no banheiro pra caramba, porque você urinou pra caramba, você está tomando alguma coisa diurética, porque você está comendo carboidrato, você vai perder 5 kg na semana, né? Desses 5 kg, 1 vai ser de gordura, 4 de água, e na outra semana você volta ao normal, você ganha 4 kg. Então, não serve de nada, tá? 7 dias é um prazo ridiculamente curto, né? É possível você ver um resultado significativo em termos de perda de gordura, que é o que a gente deveria pensar no emagrecimento, não em perda de água, em perda de peso, né? A gente perder gordura mesmo. Porque emagrecer significa perder gordura, não significa perder peso, né? Peso você pode perder músculo, pode perder água, tá? Em 7 dias você não perde gordura de forma significativa, você pode perder, mas muito pouco. Bom, por enquanto é isso, a gente vai trazer mais conteúdos aí daqui para frente, depois vocês mandam mais dúvidas, a gente vai fazer um quadro desse de novo. Me segue no Instagram aqui, né? Nutricionista Pedro Fogaça, eu sempre posto algumas coisas, algumas dicas, algumas coisas legais lá, e é isso.